Viva! Neste vídeo vamos falar sobre o que aconteceu na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do G20 neste passado dia 7 e 8 deste mês, e a partir daí refletir um pouco sobre aquilo que pode ser a gênese de uma nova ordem global. Como percurso, vamos fazer aqui um pouco caminho pelo interior da parte velha de Carnide e em direção ao Largo da Luz, onde terminaremos o nosso vídeo. Bom, então para começar, o que é que aconteceu na reunião do G20? Em primeiro lugar, é claro que a reunião não terá corrido bem, mas isso já seria de esperar, considerando que esta é a primeira vez que os representantes dos governos da Rússia e dos países ocidentais que têm ajudado fortemente a Ucrânia impondo sanções à Rússia, com ajuda militar e financeira, é a primeira vez que estes se confrontam diretamente. Portanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo com os Ministros dos Negócios Estrangeiros destes países ou com os representantes da União Europeia. Estes representantes dos chamados G7 estiveram para não estar presentes nesta reunião em Bali, mas acabaram por, depois de ponderar os prós e os contras, decidir ir à reunião, uma vez que não quiseram deixar a Rússia sozinha e à vontade com os outros países, no sentido aqui de tentarem então servir como uma espécie de contrapoder ou de poderem contra-argumentar e de colocarem as suas visões em cima da mesa, não permitindo que a Rússia consiga ter todo o espaço de manobra da reunião, pura e simplesmente a seu favor. E foi neste sentido então que foram. Mas daquilo que se sabe é que, apesar de terem ido, imediatamente à chegada, digamos assim, esclareceram logo que não queriam participar nas coisas sociais, mais sociais, habituais, nestes encontros. Isto é, não quiseram participar em fotos de família com o ministro Lavrov, não quiseram participar em recepções, ou side events, em jantares e essas coisas, esse tipo de convívios. Não quiseram nada disso. E quando chegaram à reunião e tomaram da palavra, é claro que a primeira coisa foi criticar a invasão russa da Ucrânia. E precisamente neste sentido eu vou ler aqui excertos de alguns artigos. Houve uma grande produção mediática sobre o assunto. Eu podia aqui usar outros e diferentes artigos para falar da mesma coisa, mas a realidade é que tínhamos que escolher alguns e eu escolhi uns que achei que eram suficientemente esclarecedores do que se passou por lá. E o primeiro artigo é um artigo do The Guardian, de 8 de julho, e que vai dizer qualquer coisa como: Lavrov sai das negociações do G20 após negar que a Rússia está a causar uma crise alimentar. Numa dura, diz o artigo, embora breve palestra, Lavrov disse: se o Ocidente não quer que as negociações aconteçam,
mas deseja que a Ucrânia derrote a Rússia, então talvez não haja nada para falar com o Ocidente. Ele saiu quando a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, começou a falar. Mais tarde, Baerbock disse: o facto de Lavrov ter passado grande parte das negociações, não dentro, mas fora da sala, mostra que não há 1 milímetro de vontade de conversar do lado da Rússia. Lavrov, por seu turno, afirmou ter vindo a Bali para ver, para ter uma ideia de como é que o Ocidente respira. É óbvio que o Ocidente não usou o G20 para os propósitos para os quais foi criado, disse Lavrov. Recorde-se aqui que quando ele faz esta crítica é porque a agenda do G20, digamos, tem sido para tratar de assuntos de ordem económica e financeira, em termos de governação económica e financeira global, e não para tratar de assuntos de geoestratégia, não é? ou mais de, digamos assim, de política internacional. Diz ainda Lavrov: os participantes dos países em desenvolvimento não apoiaram esta abordagem, afirmou. Depois o artigo ainda dá conta que grande parte da reunião e das discussões paralelas foram ocupadas com esforços para persuadir a Rússia a permitir a exportação de estoques de grão ucranianos através de um corredor naval seguro e policiado de forma independente no Mar Negro. Lavrov disse: a Ucrânia deve acabar com o bloqueio dos seus portos, desminá-los ou garantir a passagem pelos campos minados. Recorde-se que sobre isto há semanas que existem negociações entre a ONU, a Turquia e a Rússia para permitir esse corredor de passagem que continua no impasse. Depois, tenho aqui uma notícia da Associated Press, que vou apenas citar agora uma pequena parte, porque daqui a pouco vou usar mais uma parte dessa notícia. Mas relativamente à resposta de Blinken, ou melhor, a narrativa de Blinken sobre aquilo que se passou na reunião, diz-nos: Blinken disse acreditar que a Rússia saiu da reunião do G20 isolada e sozinha, já que a maioria dos participantes expressou oposição à guerra na Ucrânia. No entanto, os ministros não conseguiram chegar a um apelo conjunto do G20 para o fim do conflito. Blinken diz ainda que houve um forte consenso e a Rússia foi deixada isolada. Blinken também ainda sobre as condenações individuais das ações da Rússia por parte de vários ministros, diz que houve condenações por parte de vários ministros, alguns dos quais evitaram conversas com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Blinken disse, acrescentando aqui: não vemos nenhum sinal que a Rússia esteja preparada para se envolver na diplomacia. E, portanto, estas duas visões, Lavrov e Blinken, sobre a reunião, parece que são bastante opostas, discrepantes, uma vez que um diz que os países que lá estavam não ficaram satisfeitos com a abordagem dos países do G7, que foram para lá criticar e tentar colocar toda a gente contra a Rússia. E, por outro lado, Blinken
vai dizer que a reunião, nesse sentido, foi um sucesso, que houve, digamos assim, um grande consenso em torno da condenação à guerra, e a Rússia ficou isolada. Ora, pela continuação dos relatos que aqui vamos apresentar, percebe-se que esta visão de Blinken é provavelmente menos próxima da realidade do que a visão expressa por Lavrov. Mas lá iremos. Continuando, portanto, ainda durante a reunião, nós vemos que ainda houve um momento, diríamos assim, mais quente entre Lavrov e Josep Borrell, que Lavrov vai dizer que a Rússia, ou acusarem a Rússia de não exportar os cereais, não deixar exportar os cereais. Lavrov diz: a Rússia não pode exportar os seus próprios cereais por causa das sanções ocidentais. Por exemplo, porque os navios não são segurados ou não podem fazer escala em portos estrangeiros. Josep Borrell vai reagir a isto dizendo que as sanções da União Europeia não proíbem a importação de produtos ou fertilizantes russos, nem o pagamento por tais exportações russas. Isto também parece que, em relação a esta argumentação, nós temos aqui uma espécie de parece que um está a dizer alhos e que o outro está a falar de bugalhos, como costumamos dizer na gíria portuguesa. Isto porquê? Porque, na realidade, uma coisa e outra são diferentes. Se pensarmos realmente, se vamos imaginar, pode não ser, não é? Mas imaginemos que a Rússia efetivamente pretendia exportar os seus cereais, mas, portanto, como diz Borrell, a União Europeia não proibiu a exportação de cereais nem de fertilizantes, mas, ao mesmo tempo, se não permite a circulação ou impede a circulação de navios com mercadorias russas, é claro que isso irá afetar as exportações. São, portanto, parece-me a mim, duas coisas distintas. Recorde-se que a Rússia aqui é a maior produtora de cereais do mundo, e que, juntamente com cerca de talvez um quarto dos cereais, são russos. Se a este valor juntarmos cerca de 9% de cereais ucranianos, isto vai prefazer mais de um terço do que, ou por aí sensivelmente, do que é a produção mundial de cereais. E, portanto, de facto, estrategicamente, quando falamos de recursos, este é um bem fundamental que poderá estar aqui em causa e que depois também já poderemos voltar a falar dele. Bom, em relação ainda
agora àquilo que foram as reuniões paralelas ao G20, houve uma reunião paralela que foi, diríamos, extremamente importante, que foi entre o secretário de Estado americano Antony Blinken e o ministro dos Negócios Estrangeiros e conselheiro de Estado chinês Wang Yi. A notícia que dá conta dessa reunião é uma notícia da Associated Press do dia 9 deste mês, sobre o título Estados Unidos dizem à China que o seu apoio à Rússia complica as relações. A notícia relata: em 5 horas de conversa, Blinken expressou profunda preocupação com a posição da China sobre as ações da Rússia na Ucrânia e não acredita nos protestos de Pequim, que diz que é neutra no conflito. As negociações foram organizadas num novo esforço para tentar conter ou, pelo menos, minimizar a hostilidade desenfreada que tem vindo a definir as relações recentes entre Washington e Pequim. Estamos preocupados com o alinhamento da República Popular da China com a Rússia, disse Blinken a repórteres após a reunião. Ele disse que é difícil ser neutro num conflito em que há um agressor claro, mas que, mesmo que fosse possível, não acredito, diz o Blinken, não acredito que a China esteja a agir de maneira neutra. Sobre a China, Blinken disse que ele e o Wang discutiram uma série de questões controversas, desde tarifas, comércio, direitos humanos, Taiwan e disputas no mar do sul da China, que foram discussões que foram complicadas pela posição chinesa sobre a Ucrânia. Wang, por sua vez, pediu aos Estados Unidos que suspendam as tarifas sobre as importações da China o mais rápido possível, que parem de interferir nos assuntos internos do seu país e se abstenham de prejudicar os seus interesses em nome dos direitos humanos e da democracia. Blinken disse que enfatizou as preocupações dos Estados Unidos com a retórica e a atividade cada vez mais provocativa da China perto de Taiwan e a importância vital de manter a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan. Ele acrescentou que também manifestou preocupações sobre direitos humanos em relação às minorias no Tibete e na região ocidental de Xinjiang. Wang refutou algumas visões erróneas dos Estados Unidos sobre Xinjiang, Hong Kong e o mar da China Meridional. Na reunião do G20, Wang fez uma referência indireta à política da China sobre estabilidade global, dizendo que colocar a própria segurança acima da segurança dos outros e intensificar os blocos militares apenas dividirá a comunidade internacional e tornará as pessoas menos seguras. Isto, como digo, é a visão ocidental dos média ocidentais sobre esta reunião que aconteceu então entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês e o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Mas vou, para completar o quadro desta reunião, que me parece que
é uma reunião bastante importante, tendo em consideração o peso dos dois países. Apresentar-vos também a versão chinesa dos acontecimentos. E então, no Global Times de 8 de julho, atenção que eu já por mais que uma vez fiz referência nos meus vídeos a este jornal. Isto é um jornal online simultaneamente publicado em mandarim e em inglês, que podíamos dizer que é uma espécie de voz não oficial do governo de Pequim, do Partido Comunista Chinês. E precisamente neste jornal, uma notícia de dia 8 deste mês vem dizer: China enfatiza o verdadeiro multilateralismo na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do G20 em resposta à tentativa dos Estados Unidos de dividir o bloco sobre o conflito Rússia-Ucrânia. E o artigo diz qualquer coisa como: a China enfatizou a importância do verdadeiro multilateralismo, abertura e inclusão dentro da estrutura do G20 na reunião dos ministros das relações exteriores do G20 na sexta-feira, com observadores chineses dizendo que a posição da China reflete as vozes dos países em desenvolvimento e economias emergentes, na busca de esforços iguais e conjuntos para enfrentar problemas difíceis e desafios globais, pelo meio da tentativa de um pequeno bloco liderado pelos Estados Unidos de dividir o G20, incitando o confronto entre os campos sobre o conflito Rússia-Ucrânia. No discurso na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do G20, o conselheiro de Estado chinês e ministro dos negócios estrangeiros Wang Yi pediu a defesa do verdadeiro multilateralismo, o desenvolvimento da cooperação win-win, portanto, em que todos ganham, todas as partes ganham, e a concretização da inclusão e da conectividade dentro da estrutura do G20. A notícia continua dizendo: além da China, muitos membros do G20, incluindo a atual presidente do G20, a Indonésia e a Organização das Nações Unidas, destacaram o multilateralismo no evento. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Retno Marsudi, disse que salvaguardar o multilateralismo e empreender uma cooperação efetiva são as únicas maneiras de enfrentar os desafios globais. O secretário de Estado da ONU, António Guterres, disse que o multilateralismo não é uma opção, mas uma obrigação, expressando a esperança de que os países pratiquem plenamente o multilateralismo com ações, promovam a conectividade, a abertura, a inclusão, para liderar melhor com os desafios prementes. Os membros do G20 devem ser parceiros com respeito mútuo e conferenciar em pé de igualdade, disse Wang ainda. Analistas chineses acreditam que a postura da China é uma força forte, uma forte força motriz para o G20 conseguir seguir na direção certa do desenvolvimento e que é defender o verdadeiro multilateralismo, e isso ajuda a garantir que o G20 não se divide
ou veja o antagonismo entre os membros devido a conflitos geopolíticos incitados pelos Estados Unidos e seus aliados. Wang disse que a essência do verdadeiro multilateralismo que a China está a defender é que todos os países, grandes ou pequenos, tenham soberania igual, o que reflete precisamente a aspiração dos países em desenvolvimento, incluindo a atual presidência do G20 em Indonésia. Em comparação, o princípio-chave do clube exclusivo dos Estados Unidos, ele está-se a referir com certeza ao G7, é que a soberania e a segurança dos Estados Unidos e dos seus aliados é maior do que outros países e a de outros grandes países é maior do que os países menores, disse bem. Assim, depois a notícia ainda continua dando conta do que acontece com o ministro, mais uma vez com o ministro dos Negócios Estrangeiros, com Lavrov, e a crítica que ele faz ao facto de o Ocidente se ter desviado imediatamente, assim que começa a falar na reunião, se ter desviado imediatamente daquilo que seria a agenda, digamos assim, da reunião, e continua dizendo: a tentativa dos Estados Unidos e dos seus aliados em estimular o confronto do bloco formado pelo G20 pode enfraquecer os esforços conjuntos dos membros do G20 e minar a cooperação global para lidar com desafios económicos urgentes. Mas a tentativa dos Estados Unidos de construir uma aliança anti-Rússia no G20 não terá sucesso, pois muitos países não partilham uma posição semelhante com o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e esperam que a crise da Ucrânia seja resolvida por meio de consultas diplomáticas, em vez de exercer pressão, o que cria mais conflitos. O rumo do mundo não é mais decidido pelos países ocidentais e o G20, que tem um conjunto de membros muito mais amplo do que o G7, incluindo os mercados emergentes dos BRIC, da China, do Brasil, África do Sul e Índia, não é e não se tornará um G7 expandido como os Estados Unidos querem. E portanto, isto mostra-nos que a visão que eu porque há pouco falávamos, de Lavrov e de Blinken sobre o que se passou na reunião, na verdade, parece-me que a de Lavrov estará mais próxima da realidade e que a de Blinken é um pouco, diríamos, fantasiada, numa espécie de propaganda para mostrar o sucesso da presença americana ou ocidental na reunião. Mas de facto isso não parece ter acontecido, pelo que aqui é relatado, tendo em consideração que aqui é relatado, e que a verdade é que, embora possamos dizer que todos os países presentes possam ter se manifestado, e com certeza que o fizeram, se manifestado contra a invasão na Ucrânia, no entanto, parece-me que as razões apontadas não serão para essa manifestação e para esse desacordo em relação à guerra, não serão exatamente as mesmas que as dos países ocidentais. Diríamos assim, pode haver aqui versões bastante distintas, racionais bastante distintos em relação àquilo
que é esta manifestação contra a guerra. Alguns deles mesmo podem chegar, inclusivamente, a criticar os países ocidentais, mais em especial a NATO, por ter, de algum modo, também ser responsável por provocar esta guerra. Bom, mas para aquilo que nos interessa ainda, e para completar esta trajetória, digamos assim, que estamos aqui a tentar evidenciar, vou fazer apenas referência também a um excerto do discurso de Vladimir Putin aos representantes dos partidos políticos com representação na Duma, com os quais ele se reuniu no dia 7 também, portanto, coincidindo esse encontro com a reunião de G20, em que Putin, eu não vou estar a fazer referência a este discurso todo aqui, vou apenas citar aqui uma pequena parte, aliás, até porque este discurso, só por si, a análise desse discurso, mereceria com certeza um vídeo inteiro só para ele, que eventualmente, tendo condições, o poderei vir a fazer. Saliento só o seguinte: diz-nos então Putin, eles, neste caso está-se a referir ao Ocidente, deviam ter percebido que perderiam desde o início da nossa operação militar especial, porque essa operação também significa o início do colapso radical da ordem mundial ao estilo dos Estados Unidos. Este é o início da transição do geocentrismo liberal globalista americano para um mundo verdadeiramente multipolar, baseado não em regras self-service, feitas por alguém para as suas próprias necessidades, por trás das quais não há nada para além da luta pela hegemonia, não na hipócrita duplicidade de padrões, mas no direito internacional e soberania, e na soberania genuína das nações, civilizações, na sua vontade de viver o seu destino histórico com os seus próprios valores e tradições e alinhar a cooperação com base na democracia, justiça e igualdade. Todos devem entender que esse processo não pode ser interrompido. O curso da história é inexorável e as tentativas coletivas do Ocidente de impor a sua nova ordem mundial ao resto do mundo estão condenadas. E, portanto, parece-me que o ideário, digamos assim, a trajetória que aqui se está a desenhar na reunião do G7 com este discurso de Putin, que aliás parece quase uma espécie de manifesto contra o Ocidente, não é? E em favor e a colocar-se em favor dos países em desenvolvimento e dos países, portanto, mais fracos, digamos assim, dos mais fracos. É que tem sido realmente um discurso que tem vindo a ganhar terreno, um apelo que tem vindo a ganhar terreno entre um pouco por todo aquilo que hoje em dia se chama o sul coletivo, e portanto um pouco por todos os outros países que não fazem parte dos países da América, da Europa, do G7. Dos países, portanto, entenda-se genericamente ocidentais, mas tendo em consideração que o Japão, a Austrália, ou a Coreia do Sul, etc., também estão compreendidos entre esses países.
parece então que se está aqui claramente a desenhar dois blocos. Os países ocidentais parece que não estão a conseguir passar a sua mensagem para o resto do mundo, com a necessidade que vêem de ajudar a Ucrânia, de isolar a Rússia, sancionar a Rússia ao ponto de a impedir de prosseguir com esta guerra. E por outro lado temos um outro bloco de países que alguns parecem cada vez estar mais próximos da Rússia, e aqui estamos a falar claramente da parceria China-Rússia, que já lá vamos, e outros países que, embora não possam não estar inteiramente alinhados com a Rússia e com a China, gravitam também cada vez mais em torno do poder da China, dos interesses económicos e estratégicos, digamos assim, da China, e vão se agrupando, por exemplo, no bloco constituído pelo que chamamos de BRIC, que também é um bloco só por si daria aqui para fazermos um vídeo. Não vou fazer agora grande referência a eles, mas para dizer que realmente estes países representativos, bastante representativos das principais economias emergentes, o Brasil, a Índia, a Rússia, a China e a África do Sul, se por um lado estão estrategicamente e economicamente a envolver-se, digamos, numa espécie de nova parceria que pode vir a rivalizar inclusivamente com o G7, por outro lado também se posicionam por eles próprios, digamos assim, nesta nova arquitetura global, tendo os seus próprios e procurando, não é, afirmar os seus próprios interesses. Veja-se aqui, por exemplo, a título de exemplo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Jai Shankar, que em Bratislava, no início do mês de junho, no fórum, no GlobSec 2022, no fórum, vai ser muito claro, e sobre isso, inclusivamente sobre esta posição de Jai Shankar, que me pareceu bastante lúcida. Há vídeos na internet com a entrevista completa que, se quiserem, podem ver, mas claramente ele posiciona-se aí de forma que nos vai dizer que ele está a defender os interesses do seu país, que é a Índia, quando o Ocidente o acusa de continuar a comprar petróleo russo ou estabelecer relações comerciais com a Rússia e não adotar a imposição das sanções que o Ocidente e os Estados Unidos especialmente gostariam que, mas o Ocidente, portanto, gostariam que que a Índia impusesse. Também gostariam que a China impusesse, mas neste caso estamos a falar da Índia. E claramente Jai Shankar vai colocar, revelar aquilo que é realmente uma certa, podemos dizer, hipocrisia, nas palavras dele, do Ocidente, porque o Ocidente continua a comprar determinados produtos russos, excluiu determinados produtos que considerou estratégicos, excluiu-os para já, não é? Daquilo que foram as sanções, porque sabe que esses produtos são vitais para a economia e que estar a fazer um corte radical desses produtos na nossa economia, nomeadamente se estamos a falar dos produtos energéticos, por exemplo, que iria criar graves dificuldades, não é?
e poderia pôr em causa, inclusivamente, não é, o normal funcionamento e o colapso, e levar ao colapso destas economias. Assim, ele revela que então, se o Ocidente continua a comprar gás, a Rússia continua a comprar petróleo à Rússia, porque raio é que o Ocidente quer que a Índia aplique então sanções. Não parece fazer, claro, não parece fazer sentido. E, portanto, isto para dizer que há então a África do Sul, por exemplo, neste caso também, poderíamos falar, mas aqui também há uma viagem recente de Scholz à África do Sul, precisamente porque eles começam-se a precisar de se procurar recursos, soluções alternativas, e a verdade é que a África do Sul pode proporcionar aqui uma fonte de energia acrescida de fornecimento de energias acrescidas para a Europa. Bom, mas, nomeadamente, infelizmente, carvão. A África, de algum modo, outros países também. Bom, mas isto para chegarmos então aqui a esta arquitetura de que na realidade estão-se a constituir aparentemente dois blocos. Um bloco é constituído pelo G7, claramente. O outro bloco é constituído claramente por uma parceria estratégica entre Rússia e China. E depois temos outros países que de algum modo se vão posicionando mais próximo ou mais distantemente da China e mais próximo ou mais distantemente dos Estados Unidos, portanto muitas vezes procurando tentar manter boas relações com ambos, mantendo-se neutros, digamos assim, aqui neste conflito. Chegamos então aqui finalmente àquilo que eu diria que está a acontecer com esta passagem de um mundo que era unipolar depois da queda da União Soviética e com uma predominância, diríamos assim, total dos Estados Unidos, não é, sobre o mundo, para um mundo que parece que cada vez mais se está a tornar multipolar, digamos assim, para não dizer bipolar, mas mais multipolar. No entanto, claramente estão-se a formar aqui dois grandes blocos que podem vir a rivalizar um com o outro e a criar graves problemas àquilo que é a paz e a ordem internacional que estava estabelecida desde então. E é aqui que isso interfere diretamente com as nossas vidas e que me parece que deve preocupar toda a gente. Nisto, chegamos à cereja do topo do bolo, que é também aqui o destino e fim do nosso vídeo. E essa cereja do topo do bolo diz respeito concretamente às relações Rússia-China e à sua parceria estratégica por oposição com o Ocidente e com a NATO. Vamos imaginar uma situação hipotética, diríamos, só hipotético. Vamos fazer aqui um exercício teórico que começa muito antes, claramente, mas que podemos dizer assim que o ponto de largada, não é, para a corrida, o ponto de partida para a corrida será aqui os Jogos Olímpicos de Inverno e a relação e o encontro
entre estes dois dirigentes políticos durante os Jogos Olímpicos de Inverno. O que é que eles terão conversado, o que é que eles terão preparado aqui para nós, eventualmente, e agora o cenário, tal cenário teórico, que eles estão a coordenar uma ação conjunta bastante, com objetivos bastante precisos e esclarecidos. E passo aqui a explicar. Os recursos são, antes de mais, a base de tudo. E, embora estes países como Rússia e China ainda não tenham atingido, diríamos assim, o nível de desenvolvimento económico e o nível de riqueza dos países ocidentais, eu creio que eles neste momento conseguem impor sérias dificuldades e sérios problemas aos países ocidentais, ao ponto de fazer colapsar as economias destes países ocidentais. Imaginemos que a Rússia conseguirá conquistar, que até ao fim deste ano, até ao inverno, conseguirá conquistar uma boa parte da Ucrânia, que, considerando a perspectiva atual, eu acho que é um cenário que é bastante possível de ser realizável até essa altura. Uma parte significativa da Ucrânia conquistada pela Rússia e, portanto, como eu disse há pouco, se juntarmos a produção de cereais da Rússia e da Ucrânia, em conjunto, a Rússia vai conseguir controlar mais de, ou pelo menos, 1/3 da produção de cereais no mundo. Se com isso também acrescentarmos aqui as energias, os recursos energéticos, do ponto de vista de recursos, a Rússia vai conseguir realmente ter nas suas mãos mecanismos de grande poder para provocar graves crises internacionais. Por outro lado, temos a China e com a questão de Taiwan. Vamos aqui no nosso cenário imaginar, que é um cenário que me parece bastante provável, que a China vá ocupar Taiwan, que vá conquistar Taiwan ou reconquistar Taiwan, já que Taiwan já foi território chinês. Taiwan, pelo contrário, em termos de recursos, controla aqui uma parte substancial, creio que não se sabe exatamente quanto, mas uma parte muito significativa daquilo que é a produção de semicondutores em termos mundiais, dos quais todas as tecnologias, as empresas tecnológicas dependem. Se a China controlar Taiwan, se a Rússia controlar a Ucrânia, estas duas conquistas estratégicas só por si podem fazer ruir completamente as economias ocidentais desenvolvidas. Como diz um ditado chinês, por vezes, para avançarmos um passo, precisamos de recuar 2. E se estas economias, China e Rússia, eventualmente poderão estar, e sabem que terão consequências económicas fazendo estes movimentos, aliás, como está a acontecer com a Rússia, mas
se também sabem que, se conseguirem ser bem-sucedidos nesta tarefa de fazer ruir a economia ocidental e conseguirem ser bem-sucedidos nisso, quando houver o fim de um conflito e a recuperação desse conflito, eventualmente de uma terceira guerra mundial, um conflito mundial, chama-lhe aquilo que quiserem. O certo é que a Rússia e a China vão poder estar numa posição de dominância. Eu gostaria de terminar o vídeo só precisamente em relação a isto, dizendo aqui, lendo aqui um pouco mais só de um artigo do CIS de 22 de março, já é antigo, mas que do ponto de vista da análise, digamos assim, geoestratégica, me parece bastante presente, digamos assim, e para o qual me parece que devemos olhar com preocupação, com bastante preocupação. E diz-nos: domínio de semicondutores de Taiwan, implicações para as relações através do Estreito e a perspectiva de unificação forçada. E o artigo, entre outras coisas, vai nos dizer qualquer coisa como: em 2020, algumas das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo a Apple, a Amazon, a Google, a Nvidia, a Qualcomm, contam com fabricantes contratados em Taiwan para quase 90% dos seus chips. Apesar do esforço para aumentar a autossuficiência de chips, nenhuma dessas preparações poderia isolar adequadamente a economia global das consequências de uma invasão chinesa de Taiwan e da sua paragem e da paragem da sua produção de chips, dado o nível de domínio do mercado por Taiwan. Embora os Estados Unidos tenham mantido um certo grau de autossuficiência em semicondutores para uso em tecnologias militares, muitos sistemas de defesa dos Estados Unidos, incluindo caças avançados, radares e sistemas de defesa contra mísseis, ainda dependem de chips comerciais, portanto, ainda dependem de chips comerciais provenientes de Taiwan. Interrupções nas instalações de fabricação ou de produção de Taiwan durante o conflito com a China podem causar estrangulamentos catastróficos na capacidade militar e industrial dos Estados Unidos, enfraquecendo severamente a sua segurança nacional e a eficácia do combate das suas forças armadas. Portanto, como num outro vídeo também eu já chamei a atenção, a produção militar do Ocidente neste momento não só não consegue satisfazer as necessidades de fornecimento de armas à Ucrânia, nomeadamente no que diz respeito à questão das munições, por exemplo, como os contratos e a produção futura de muitas das armas que envolvem tecnologias bastante desenvolvidas e de componentes que muitos deles estão fortemente disponíveis apenas assim que são produzidos em Taiwan. Estes domínios podem ser estratégicos, não só, portanto, para conseguir parar, portanto, fazer cair a nossa economia global, parece que neste caso está assente aqui num castelo de cartas e facilmente pode ruir, e, por outro lado, revela esta incapacidade que, inclusivamente, em caso de tentativa de resposta
contra essas agressões russa e chinesa, o mundo ocidental não parece estar a ser capaz de concretizar. O vídeo já vai longo, vou deixar-vos por aqui. Obrigado por terem assistido e se acharam a informação relevante, agradeço que subscrevam, partilhem, que comentem e que possamos estar aqui para juntos, mais uma vez, para uma próxima oportunidade.